Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana Paula. Sou Ederson. E a gente está aqui para falar das nossas, na verdade, adoções. Porque são adoções um tanto quanto diferentes, né? Incomuns, a gente diria. São duas adoções especiais, e especiais mesmo. A gente vai contar, né, ao longo do tempo, o quão especiais elas foram. E espero que com isso mais gente comece a abrir um pouquinho a cabeça, né? E pensar, cogitar a possibilidade não só de uma adoção especial, mas repensar o perfil, né? Chamar para repensar aí, para ver se não consegue abrir, se não aceita uma criança um pouco mais velha, uma criança de uma cor diferente, uma criança com alguma necessidade física, alguma deficiência mental. Acho que são ganhos, né? Que todos temos, né? E espero que isso contribua, né? Só para ter um contexto, a gente hoje tem 6 anos, quase 7 anos de casado. Eu tenho 32 anos, ela tem 31. Aí já faz assim, quase 5 anos aí que a gente... Por aí, até conseguir tá atrás. tudo, né? Isso. Acho que tudo começou, na verdade, com o nosso problema de fertilidade, né? Que eu já sabia que eu tinha, e a gente descobriu, foi uma surpresa ao longo do tratamento, a gente descobriu que ele tinha também, né? Então era um casal que era muito difícil, né, de conseguir engravidar naturalmente. Então a gente foi para uma clínica de fertilização, e lá eles nos indicaram a fertilização in vitro e tal. A gente falou que faria, mas faria uma vez só porque a adoção já era uma possibilidade, né? Na nossa cabeça nem era uma possibilidade remota, era uma possibilidade. Então a gente optou por fazer uma tentativa, só para não ter aquele papo do e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse feito, para afastar os ICs da vida, né? Como a gente sabia do problema de fertilidade dela, já desde o namoro, já antes da gente casar, É verdade. a gente já conversava sobre adoção, por isso que já era tão claro na nossa cabeça. Era muito tranquilo. Que a gente poderia ter uma adoção para ter os filhos. E a gente fez a fertilização, não deu certo. E aí, poucos meses, acho que uns 3 meses depois, né, que fez, a gente já deu entrada na adoção, né? Na habilitação, desculpa. E foi bastante marcante, né, pra gente essa entrada no processo, porque a gente era, né, na verdade, muito alheio a todo o processo de adoção, enfim, tudo que tem que acontecer para uma adoção. E a gente achava que era ir lá, né, se cadastrar, e, enfim, falar, eu quero um filho, eles falam, pá, o filho é seu, vai pra casa, pronto, lindo e fofo. E não é assim, né? E eu acho que é o que a maioria das pessoas tem na cabeça. Acredito, pelo menos a gente era, né? E quando a gente chegou lá e se deparou, não só pela parte burocrática da coisa, que hoje a gente fala que tem que ser burocrático mesmo, porque a gente está lidando com vidas, né? Então, existem coisas que podem ser melhoradas, mas não pode ser um processo tão express, tão fast food quanto a gente imaginava que seria, né? A gente brinca que o tempo de habilitação é o tempo de gravidez, né, das adoções. É para você aceitar que você vai ser pai, né? E mãe, e enfim, conceber tudo isso para você, porque é uma adaptação também que tem que ser feita, né? E quando a gente se deparou com o perfil, foi bastante assustador, né? Porque a gente não tinha noção de que tudo aquilo poderia ser escolhido, né, para uma criança. Então, foi até meio traumático, né? Tanto que a gente não conseguiu preencher assim, né, logo de cara. A gente precisou levar para casa, repensar direitinho o que queria, como queria, para então conseguir levar para o fórum preenchido, né? E desenvolver isso. A gente tinha tido visitas em casa já. É verdade. Do assistente social, e teve a primeira entrevista, né? Foi. Com nós dois juntos, e aí a gente começou a pensar nisso, né? Como definir esse perfil, onde a gente queria chegar. Exatamente. E a gente optou por não, na verdade não é que a gente escolheu criança especial, né? A gente só optou por não restringir, né? Então, o nosso perfil, ele era muito abrangente. Na verdade, nossa única restrição
era pra idade, que a gente queria uma criança até 5 anos. 5 anos. Até 5 anos, né? E... Não importava sexo, raça, enfim, nada, nem doenças tratáveis ou não, histórico da criança, histórico familiar, enfim, nada disso importava. E quando a gente optou por isso, a psicóloga, né, do fórum já falou, ó, a partir do momento que você não restringe, vai ser encaminhado para vocês uma criança especial, porque não tem quem queira hoje no CNA, né? Então, foi assim, chocante pensar que, poxa, só porque a criança nasceu, adquiriu, enfim, uma deficiência, ela está excluída completamente do cadastro, e é bem por aí, né? É bem assim. Então, quando ela falou isso, a gente falou, não tem problema, se vai ser assim e ponto. E surpreendentemente foi muito rápido, né? Porque na verdade não existem crianças, pais esperando filhos, né? Existem filhos esperando pais, uma vez que ninguém quer. Então foi bastante rápido, até demorou o processo de habilitação, mas demorou quase um ano, né? Na verdade, a habilitação. Mas depois que saiu a habilitação foram uma semana. Foi muito rápido, né? Porque a gente entrou, começou a fazer parte de grupo de apoio à adoção, e aí existia um grupo de apoio à adoção especial, e através desse grupo de apoio a gente ficou sabendo das buscas ativas que tinha para essas adoções, que são chamadas as adoções necessárias, né? E a gente ficou sabendo do perfil da Letícia, que é a nossa filha mais velha. Quando ela veio para casa, ela veio com o nome de Vitória, né? E a gente ficou sabendo da história dela. Na verdade, ficou sabendo bem por cima, mas a gente, né, queria conhecer. Ela era uma bebê que estava com 8 meses, quando a gente ficou sabendo, né? Tava abrigada já. Normalmente não, mas uma boa parte das crianças especiais elas já estão destituídas, então o processo dela estava redondinho, ela estava totalmente pronta para adoção. Esperando alguém ir buscar. Exatamente. E a gente entrou em contato com o fórum, falou, ó, a gente quer conhecer. Eles falaram, ó, tem como vocês irem hoje lá? Tem, pra já. A gente juntou as coisas e foi, né? E quando chegou lá foi, assim, foi muito gostoso, foi lindo, assim, né? Porque ver aquela coisinha indefesa, né? Toda pequenininha no berço, assim, e ela sempre muito gordinha e tal, né? Então foi muito gostoso conhecer, né? E foi apaixonante. E foi numa sexta-feira, né? Que a gente conheceu. A gente conheceu ela na sexta, aí conversou com o fórum, falou, ó, eu quero ela, né? Ela é nossa e a gente vai levar pra casa. E eles conseguiram uma audiência para segunda-feira, né? No primeiro horário. No primeiro horário. Então assim, foi muito rápido. E a gente falou, beleza, né? E aí no sábado a gente voltou no abrigo. Enfim, foi uma loucura aquele final de semana, né? Que a gente foi comprar tudo. A gente não tinha certeza de nada, mas na verdade já tinha certeza de tudo. E aí a gente foi comprar tudo, berço. Não tinha nada em casa. Não tinha absolutamente tinha nada, uma peça né? de roupa não, a gente ela. tinha acabado de mudar de casa até, né? Não tinha quarto preparado, enfim, não tinha nada, porque adoção é assim. Uma hora você não tem, de repente você tem. E a gente, enfim, comprou o que deu pra comprar, arrumou o que deu pra arrumar, emprestou o que deu pra emprestar. E segunda-feira a gente tava lá no fórum, nós dois e nossas mães, esperando, assim, né, pela audiência, para saber como seria, enfim. E o pessoal do fórum contribuiu pra caramba, né? Sim, muito. Porque eles agilizaram demais, assim, o processo, né? Por ser uma criança especial, por ter um perfil diferenciado, enfim. Eles fizeram, assim, o máximo para que desse certo, né? Então eles refizeram, sabe, toda a entrevista, tudo que demoraria mais tempo, eles fizeram em um dia. E no final da tarde, às 6 horas, né, da tarde, a gente conseguiu a guarda provisória da Letícia. E só para vocês terem uma ideia, não sei quem conhece São Paulo, mas a gente estava no Tatuapé e o abrigo era no Horto Florestal, né? Então a gente tinha que atravessar São Paulo, saindo às 6 horas do fórum. Então era bem loucura, mas enfim, era uma loucura que valia a pena. A gente demorou 1h30 mais ou menos, né? Pra chegar até lá. E aí a gente pegou a Letícia, enfim, e naquela noite ela já dormiu na casa dela, no carrinho, porque eu morria de medo de deixar ela dormir no quarto dela, né? E, enfim, dormiu do lado da nossa cama, foi
delicioso. Não foi fácil no começo. Primeiro que nesse dia foi um dia muito tenso, assim, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Por inexperiência nossa mesmo. A gente não sabia nem o que esperar do que ia acontecer lá. Então, como a gente já tinha visitado ela, já sabia, tinha certeza que queria ela, a gente tinha muito medo de não conseguir. Então a gente foi pro fórum, né? Passamos uma tarde toda lá e a equipe, assim, por mais que a gente ficasse com medo e tal, o que a equipe queria era ter certeza que ela teria uma família que aceitasse ela, que cuidasse dela. Então fizeram a gente ir conversar com a médica que tratava ela no abrigo. Né? Não foi assim, só deram a guarda e deixaram a gente ir embora. Então a gente passou por várias entrevistas com eles. Pela entrevista da psicóloga lá, pela assistente social, passou com a médica, passou com a juíza, né? O que eles fizeram foi agilizar mesmo para fazer tudo no mesmo dia. A equipe foi fantástica, ela fez tudo, né? Em uma tarde fizeram tudo que tinha que ser feito, mas sempre pensando em proteger a criança. Né? Exatamente, então, não pulando nada. Exatamente. Então eu lembro da tensão que foi aquele dia, porque a gente queria muito ela naquele dia, né? Acho que desde lá de trás, do namoro, você vai conversando sobre isso, você quer ter filhos, tem todo o problema de fertilidade, isso vai se enrolando, né? Com o passar do tempo. Então a gente queria muito que aquilo acontecesse naquele dia, né? Então tem toda uma pressão por nossa parte, né? Então aí quando tudo deu certo, a gente cruzou São Paulo e foi lá buscar ela para trazer para casa. Foi. E quando ela veio, ela tinha o histórico era de uma lesão cerebral, né? E sem grandes prognósticos de melhora. Mas na verdade, quando a gente começou a fazer os exames, levou ela para primeiro avaliar tudo, a gente descobriu que o quadro dela chamava hidranencefalia. Na verdade, ela era uma criança anencéfala, né? Ela tinha em torno de 10% só da massa encefálica. Então ela era considerada uma criança anencéfala, portanto incompatível com a vida. E é aí que eu falo muitas vezes que médicos sabem, mas não sabem de tudo, né? E foi assim, foi assustador, óbvio, né? Quando a gente descobriu esse quadro dela. Que o prognóstico de melhora não era bom e pior, né, que ela tinha uma expectativa de vida muito curta, né? Então assim, foi muito assustador, sim, foi difícil, teve horas que a gente pensou, o que eu fiz na minha vida, onde eu tava com a minha cabeça, mas enfim, quando ganhava aquele sorriso, né, ela tinha um sorrisinho, a gente brinca, ela fazia uma boca de peixe, né, que ela tinha um sorrisinho, ela só sorria de um lado, né? E quando ela, enfim, sorria com esse ladinho, e era um baita de um esforço para ela sorrir, enfim, conseguir brincar e fazer tudo isso, era assim, não dá para explicar o quão gratificante era, né? Então, esses momentos faziam, na verdade, tudo valer a pena, né? E logo depois que ela estava com a gente, ela foi internada, né? Teve que passar, aí ela teve uma bronquopneumonia muito forte, aí ela teve que fazer tráqueo, fazer gastro, para transporte de vida mesmo. E quando ela saiu dessa internação, foram 65 dias, né, de UTI, ela veio para casa com home care, que na verdade é uma internação em casa, né? Então suporte 24 horas por dia, assistência médica também, assistência de enfermeiros, enfim. Mas foi muito gostoso, não foram tempos fáceis sempre, mas foram muito bons, muito gratificantes, porque ela ensinou tanta coisa pra gente, tanta coisa, nem daria pra falar num vídeo tão curto assim, né? Mas assim, ela ensinou a gente a valorizar tudo que a gente tem na vida, a valorizar as pequenas vitórias, porque pra sorrir ela fazia um baita de um esforço, e a gente muitas vezes não tem muita noção do valor de um sorriso, né? Então hoje a gente sabe muito valorizar isso. E acho que também não tem limites, né? Exatamente. Tudo que os médicos falaram que ela não iria fazer, ela fez, fazendo. Ela fez, né? Ela viveu, aqui a gente entra, na verdade, numa outra parte, mas ela já faleceu agora, já tem um ano e meio, né? Mas ela viveu 3 anos, né? Com uma criança que não tinha expectativa de vida, né? Que era incompatível com a vida, então assim, foram 3 anos maravilhosos, né? Foram 3 anos, assim, muito gratificantes, muito felizes,
muito gostosos, sabe? Muito cheio de risada, muito cheio de diversão, muito cheio de coisa nova, muito cheio de criatividade. E, na verdade, ela acabou convivendo com a Nicole, que é a nossa filha mais nova, por 6 meses. Sim. 6, né? É. Muito pouco tempo, porque nesse meio tempo teve as internações dela também, né? A Nicole, que é a nossa filha mais nova, que ela tem hidrocefalia, paralisia cerebral, só que o quadro dela é completamente diferente, né? A gente ainda brinca que quando a gente ficou sabendo da história da Nicole foi através de uma médica que a gente conheceu numa das internações da Letícia, e ela trabalhava num hospital público, e ela me perguntou se eu não conhecia, por fazer parte de vários grupos de apoio, por trabalhar, enfim, nos fóruns, né, em apoio, palestra, perguntou se eu não conhecia ninguém que tinha perfil para uma bebê de 6 meses, branca, olhos azuis, loira, só que tinha paralisia cerebral e hidrocefalia. E ela me mandou a foto, parecia uma boneca, né? Só que estrábica, bem pouquinho cabelo, porque tinha feito cirurgia. Formato de cabeça um pouco diferente, por causa da hidrocefalia, tinha feito cirurgia recentemente também. Então tava com bem pouco cabelo. Mas fora isso, ela realmente era loira, do olho azul, né? Era tipo uma concurso da fila, né? Mas por ter esse problema, ela não tinha adotante. E ela ficou 6 meses internada desde que nasceu. E aí ela já tinha tido alta e estava para ser abrigada. E ela me procurou falando, pelo amor de Deus, você não conhece ninguém que tenha, né, abertura no perfil para isso, porque ela é a paixão do hospital e ninguém queria ver ela abrigada e tal. E ela mandou a foto. Quando mandou a foto, aí, né, a conversa já mudou o rumo, né? Porque eu apaixonei naquela criancinha, enfim. Não consegui mais pensar em outra coisa, liguei pra ele, né, falando, e aí? Já pensou em ter uma outra filha e tal, né? Ele na hora falou, você tá louca, né? Onde já tirou uma ideia dessa e tal, porque foi bastante de sopetão. Né? Tinha home care em casa com a outra filha, então era uma rotina muito diferente, muito fora do normal. Né? Então tinha entre e sai de médico, de enfermeiro, de técnico, tudo em casa, que não era uma casa tão grande assim. Mas a gente conversando direitinho, a gente se encaixa, tudo vai ter lugar para todo mundo. Falou, então beleza, vamos lá conhecer. E aí, né, por sorte, o processo de adoção dela estava com a mesma equipe que fez a adoção da Letícia, então isso já facilitou horrores, né? E a gente só entrou em contato com eles, falou, arrumei adotante pra Nicole. Ai, sério, quem é? Eu falei, eu, né? E eles riram bastante, enfim, a gente brincou bastante. Mas, mais uma vez, a equipe fantástica agilizou tudo. E essa adoção foi mais rápida ainda, né? Porque eles marcaram, isso era numa quarta-feira, na quinta-feira eles marcaram pra gente ir lá, né? 2h da tarde, a gente conversou com a juiz, enfim, pegou a autorização para conhecê-la dentro do hospital, conheceu, enfim, muito fácil de gostar de uma criancinha, né? Um bebezinha e tal. E a gente saiu de lá, falou, ó, eu quero ir ao hospital, e o fórum era muito perto. A gente saiu do hospital, voltou pro fórum, falou, ó, é nossa, né, vamos levar para casa. E eles já deram a guarda provisória, porque já tinham, enfim, todo o nosso processo, já conhecia a gente pela outra adoção. Eles acompanharam tudo, teve muito tempo, eles acompanharam, visitavam em casa, não, eles visitavam no hospital. E então foi muito rápida, né? E aí veio a Nicole, que era um quadro completamente diferente, porque a gente estava acostumado com uma criança completamente debilitada, dependente, e de repente a gente se depara com uma criança assim, muito esperta, muito ativa, que mama, quando ela começou a mamar, né, que ela comia por boca, porque a Letícia usava gasto e não comia por boca, quando a Nicole veio mamando, eu quase tive um troço, porque eu morria de medo de dar mamadeira pra ela, não estava acostumada, né. A Nicole foi, enfim, uma surpresa muito grande, né, um presente muito grande.
com essa evolução toda que a gente jamais poderia imaginar que tivesse, né? Ver todos esses resultados. E você indicaria uma adoção especial para alguém? Para todo mundo. Todo mundo devia passar por isso. Até a gente brinca que quem está na fila hoje esperando uma criança no perfil que a maioria escolhe, na verdade está torcendo, esperando que uma criança nasça, seja abandonada para poder adotar, né? Sendo que tem um monte de criança aí esperando uma família ali prontinha já para poder ir para fazer parte dessa família, levar alegria. Esperando ser amada, né? Esperando ser amada, esperando um carinho. Esperando alguém que ela possa amar e confiar. Isso, e a gente é prova de que a criança não precisa ser completamente perfeita para poder ensinar a gente de muita coisa, né? Que é perfeito. Então, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com, né, todas as limitações que elas têm muito para ensinar pra gente, tem muito amor, muito carinho para dar e para receber também. Nossa. Então, eu acho que o recado maior que fica, acho que é esse, né? Que as crianças estão aí precisando de pais, precisando de amor, e os pais estão à procura de filhos, né? Então, tem que pensar um pouquinho melhor, abrir um pouco mais a cabeça para unir as duas pontas, né? Coisas e todo mundo ser feliz. É isso aí. Que eu não mudaria nada. Nem. Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado alguém a repensar, a refletir, né? É uma possibilidade também. Dá para ser feliz, muito feliz, Muito. Né? E enfim, dá pra continuar sendo meio doido, né? Com certeza. Então tá. Obrigada, galerinha. Tchau, tchau.